Olá, a paz do Senhor a todos. Eu sou Jonathan Lopes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Bem, antes de nós iniciarmos o nosso tema, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ativando os sininhos das notificações e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas. Muito bem, hoje estaremos falando qual a diferença de exegese para exegese bíblica. Existem muitas denominações que interpretam textos fora do seu contexto. A regra ouro para se interpretar o texto é utilizar o contexto, pois não existe texto sem contexto. O contexto pode ser um versículo, como pode ser um capítulo, como pode ser um livro todo. E você pode perguntar o que é exegese bíblica. Exegese é quando eu pego um texto e eu forço a hermenêutica daquele texto, falando não aquilo que o escritor quer falar, mas falando aquilo que eu quero falar com base nas minhas ideias, com base nas minhas experiências e com base no meu achismo. E o que é exegese bíblica? Exegese bíblica é quando eu volto a 2000 anos atrás e descubro o impacto que aquele texto causou no ambiente original. E descubro a força e a importância daquele texto debaixo da autoridade da palavra de Deus, contextualizando esse texto. A palavra exegese vem do grego, que significa conduzir de dentro para fora. E a Bíblia Sagrada, nós encontramos exemplos de textos que podemos fazer uma exegese sadia. Existem muitas pessoas que pegam textos e fazem a má interpretação da Bíblia Sagrada. E queremos, nesse momento, dar um exemplo para você. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, está escrito assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Existem muitas denominações que vão fazer referência a esse texto, dizendo que Paulo está falando do céu, que Paulo está falando das bênçãos vindouras, mas precisamos fazer a exegese, precisamos recorrer ao contexto. No contexto, Paulo ele vai traçar um paradoxo entre a sabedoria humana que ele encontrou enraizada em Corinto e a sabedoria que vem de Deus. Então, Paulo diz aqui no capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, e o verso 7 diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então perceba que Paulo, ele apresenta a sabedoria que vem de Deus. Paulo, ele apresenta a salvação. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam é a alegria da salvação. Então Paulo, ele prega a sabedoria que vem de Deus e muitos habitantes de Corinto, eles são alcançados pela graça de Deus. Existe um outro texto em Hebreus, capítulo 12, e o verso 1 está escrito assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O escritor aos Hebreus aqui, ele está falando que somos cercados por uma nuvem de grandes testemunhas. E que testemunhas são essas? Existem denominações que vão falar que essas testemunhas são demônios, outras vão falar que são anjos, outros vão falar que são os nossos vizinhos, pessoas que estão ao nosso redor, mas precisamos entender o contexto, precisamos fazer a exegese desse texto. Então vamos recorrer para o contexto. Hebreus capítulo 11, e o verso 37, diz assim: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Ou seja, o escritor aos Hebreus está dizendo que essas nuvens de testemunhas aqui são os mártires, aqueles que morreram por amor a Cristo. Por exemplo, quem foi apedrejado? Foi Estevão. Quem foi cerrado no meio?
Foi o profeta Isaías. Quem morreu à espada foi Paulo, que foi decapitado a mandado de Nero. Pedro morreu de cabeça para baixo porque disse que não era digno de morrer como seu Cristo. Então, eu espero, através desse vídeo, ter esclarecido para você a diferença de exegese para exegese bíblica. Que Deus ele possa abençoar a sua vida, que você a cada dia possa crescer na graça e no conhecimento. E que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.